que vai ser nosso objetivo hoje? Não sei se vocês lembram, mas na aula passada, na última aula que nós conseguimos fazer alguma coisa, né? Nós desenvolvemos essa tela, né, de controle de obstáculos, e no controle de obstáculos a gente simplesmente criou lá o local para que seria possível cadastrar esses obstáculos, né? E criamos uma tabela logo abaixo que permitia que a gente visse os obstáculos cadastrados, né? Uma hora eu estou dando uma enrolada para ver se carregou. E aí agora, o que a gente conseguiu também, ao invés de selecionar todos os atributos, a gente selecionar só alguns e tal. E aí agora o que falta? Eu preciso conseguir alterar e excluir obstáculos aqui dessa tela, né? Então a gente vai criar mais duas colunas aqui. Uma coluna vai ser para a gente selecionar algum obstáculo, para os dados dele vir para cá, e aí consequentemente a gente conseguir alterar esses dados, tá? Então, ó, hoje, por exemplo, o arbusto vale 7 e não tem caminho. Ah, eu quero colocar um caminho lá para o arbusto, mas eu não consigo mais, porque do jeito que está, eu só consigo inserir outro. Também, se eu quiser, ó, o teste, eu quero apagar, não consigo, porque só não tenho algum mecanismo para eu acionar o botão excluir aqui para eu conseguir apagar ele. Então, a gente vai fazer isso via essa tabela, tá? Para que eu consiga, no alterar, na verdade ele não vai fazer nada, ele só vai selecionar os dados e colocar esses dados aqui. E o excluir, eu já posso excluir diretamente daqui, né? Depois eu não sei. Eu não sei se eu vou... Como é que vai ficar mais fácil? A gente faz das duas formas, né? Excluindo por aqui ou selecionando o dado e mandando excluir por aqui. Tá joia? Vamos lá. O que eu vou fazer? Eu venho aqui na tabela, tá? Vou clicar aqui e vou fazer um Edit Columns. Eu vou adicionar aqui deixa eu ver, um cara desse aqui, ó, tá vendo? Hyperlink Field. Deixa eu ver qual que fica melhor. Não, eu vou adicionar esse Command Field, tá vendo? E aí dentro do Command Field, vejo que ele tem esse sinalzinho aqui, esse mais aqui, né? Que eu posso abrir e escolher uma das opções. Então eu vou marcar essa Select aqui, ó, tá vendo? Dentro do Command Field, eu vou criar lá o Select. Então vou dar um adicionar. Ele deixou lá Select. Então eu vou colocar aqui no Header Text selecionar. E aqui, ó, no Select Text, eu vou digitar selecionar em minúsculo. Beleza. Feito isso, né? Eu já teria, ó, só vou dar um OK aqui só para vocês verem como é que tá até o momento. Eu já teria isso aqui, ó. Tá vendo? Na tabela. Ok? Então volto lá, vou deixar ele marcado. O que eu faço agora? Eu vou clicar aqui, olha,
nesse link aqui, ó, convert this field into a template field, tá? O que esse cara vai fazer? Se eu olhar aqui, ó, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Tá vendo? Esse selecionar aqui, ó, que a gente acabou de criar, ele é um command field igual aos demais. Só que eu vou transformar ele, eu vou colocar ele dentro de um item template. Então, ao fazer isso aqui, ó, edit columns, eu vou marcar ele aqui, ó, convert this field. Vocês vão ver que o HTML, né, que está sendo gerado, o código que está sendo gerado aqui vai mudar. Então, ó, converti e dei um OK. Agora aqui, ó, ele fica, tá vendo? Ele virou um link button e ele está dentro de um item template. Beleza? Aqui, ó, é o mesmo, olha lá, ó, command name select, tá vendo? E o texto selecionar, é ele aqui. Tá joia? Bom, agora, o que eu vou fazer? Por que eu entrei nessa área aqui, ó, de split para eu conseguir ver o código dele? Eu preciso dar uma editada aqui nesse código que foi gerado. Por quê? O que eu quero fazer? Quando o usuário clicar em selecionar, eu vou ter que buscar essa linha de dados para jogar aqui no meu formulário, tá certo? Então, quando o cara clica em selecionar, a linha que ele selecionou, ela tem que vir toda para cá. Só que essa linha, ela não está com todos os atributos, ou pode não estar com todos os atributos. Então não é simplesmente eu copiar os dados dessa linha e jogar aqui no formulário. Até mesmo porque a minha tabela pode não ter todos os dados do formulário. Tá certo? Então, o que é que eu tenho que fazer? Quando eu clicar aqui, eu vou disparar uma consulta para buscar aquele registro. Lembra que nós fizemos aqui, ó, no controle de obstáculo? Eu tenho a opção de buscar pelo código. Então eu vou ter que chamar esse buscar pelo código quando eu clicar naquele selecionar, para eu trazer o objeto daquela linha inteirinho aqui para o formulário. Ok? Tranquilo isso? Eu não entendi por que você mudou para o template ali. Para eu fazer essa operação. Eu mudei para o template para eu conseguir fazer com que isso aqui não seja só um campo e eu possa colocar uma ação aqui. Essa linha aí, ela entrou ali depois que você colocou o template. Sim. Tá joia? Tá entendido o que eu tô fazendo? Tranquilo? Tá entendido o que eu tô fazendo, galera? Sim ou não? Sim. Pela insistência da pergunta, né? Vamos responder. Mas tudo bem, não tem problema não. Então, o que eu preciso? Quando eu clicar aqui, lembra, eu vou acionar esse buscar por código para eu pegar o objeto retornado e jogar ele no meu formulário aqui em cima, certo? Então, esse buscar por código, o que ele pede? O código. Então, eu tenho que, quando eu clicar aqui, eu tenho que passar esse código por parâmetro, tá certo? Então eu tenho que pegar o código da linha e passar ele como parâmetro. Como é que eu vou fazer isso? Bom, aqui eu já vou chamar um cara, ó, eu vou acrescentar uma tag aqui, ó. Tá vendo, ó? Command argument. Beleza? Aí, esse command argument, eu vou passar aqui, ó, entre aspas, entre apóstrofo, né, aspas simples, eu vou passar isso aqui, ó.
Esse bind aqui, o que, que ele faz? Quando ele está montando linha a linha, e eu, na verdade, eu tenho dentro do select, ele retorna para mim todos os atributos, eu só não coloquei aqui o código e tal, mas o código está vindo para cá, tá certo? Por quê? Porque o meu select que lista tudo, ele traz também o código. Então eu só não estou mostrando ele na tabela. Então, quando eu estou montando esse link aqui, ele pega e cria um parâmetro para esse link. Então, cada link desse, ele passa, quando eu clico no link, ele passa o código da linha gerado como parâmetro. Então, ele é o command argument. Então, eu estou passando dessa forma aqui, olha. Eu estou pegando o código que vem no select do listar e jogando como parâmetro dentro do botão de cada botão selecionar. Então cada linha vai ter o código referente, a chave primária referente àquela linha que está sendo gerada, tá certo? Então quando eu clico, eu vou disparar um evento e esse evento já vai receber esse código aqui como parâmetro. Tá? Tranquilo até agora? Então, linha a linha, cada selecionar passa o código da própria linha, a chave primária da própria linha como parâmetro. Então, por hora, basta saber que cada selecionar aqui está passando o código da própria linha como parâmetro. Aqui, properties. Dentro de properties, tá vendo? Ó, vou selecionar a minha tabela. Dentro das propriedades da tabela, tá vendo que eu tenho esse raio aqui, ó? Esse raio são os eventos, ok? São os eventos da tabela. Então, quando eu clico no raio, eu posso olhar todos os eventos, ok? E aí, se eu não me engano, deixa eu dar uma lida aqui para eu relembrar qual que é. Eu tenho quase certeza que é esse roll command, tá? Então eu só vou entrar nele aqui para a gente tentar ver. Tá vendo que essa variável ela pega e me passa o parâmetro. Então deixa eu só ver aqui, ó. String. Olha só, tá vendo que a variável que é a variável que vem o evento da grid, tá vendo? Ela tem um command argument, beleza? Então, ó, ponto toString. Então, quando eu clico, vamos colocar mais alguma coisa aqui, ó. Só para eu conseguir mostrar para vocês. Vou voltar lá no formulário e vou no split só para a gente ver mais uma coisa. Ó, quando eu tô trabalhando com ela aqui, deixa eu ver. Tá vendo que eu tenho aqui, olha, command name? E esse meu command name eu dei o nome de select. Então, aqui eu vou fazer um outro teste. Tá vendo que eu peguei aqui, ó, o command argument, o valor dele, e joguei nessa variável código. Então, eu posso verificar aqui, ó, se é ponto command name ponto equals, se o command name é igual a select, significa que eu não estou excluindo, eu estou fazendo um select, eu estou consultando. Tranquilo? Então, ó, eu consegui pegar aqui, ó. Opa! Eu consegui pegar
o código e conseguir verificar que eu estou clicando na coluna que é para selecionar. Tá joia? Então agora eu acho que dá para a gente mostrar. Ó, vou colocar um breakpoint aqui. Tá vendo? E aí, ó, eu consigo testar para ver se é esse roll command mesmo. E aí, para testar ainda, eu vou fazer uma consulta aqui. Ó, a consulta está feita aqui. Vamos pegar assim, ó. Vou pegar aqui, ó, caixa. Tá vendo? Vou clicar em selecionar. Olha lá, ó, ele disparou o evento. Tá vendo? E aí, se eu andar aqui nessa linha, né? Olha lá, eu tenho o código 2. Tá vendo? Vamos olhar aqui no nosso banco de dados, olha lá, caixa, código 2. Beleza? Entenderam o que eu fiz? Então, ó, se eu continuar aqui, ó, já vou, em vez de marcar aqui na linha 71, já vou deixar na 72 para facilitar a nossa vida. Por exemplo, vou pegar lá o teste. Se eu clicar em selecionar, olha lá, ele disparou. E ó, o meu teste, eu gerei lá o código 11. Tá vendo? Ele passou aquele código como parâmetro, mesmo ele não existindo em lugar nenhum. Então, deixa eu ver aqui, ó. Olha lá, teste, código 11. Tá vendo? Estão entendendo o que eu fiz? Então, eu pego e deixo na linha do selecionar, eu já deixo através daquele bind, daquele command argument, a chave primária daquela linha, mesmo que a chave primária não esteja aparecendo para o usuário, tá? E aí, como eu estou conseguindo verificar se eu cliquei na coluna que eu chamei de select, tá? Então eu já consigo fazer aqui a ação de selecionar. Então o que é a minha ação de selecionar? O que eu quero fazer? Poxa, eu quero buscar um obstáculo e pegar os dados desse obstáculo para preencher o meu formulário, certo? Então, olha lá, eu posso criar o controle de obstáculo. E eu posso criar um novo obstáculo. Vou chamar de O só para ficar mais curtinho. E dizer que esse novo obstáculo recebe do controle de obstáculo o buscar por código. E aí o que eu passo lá? O código é int. Então eu vou passar um int 32.parse de código. Beleza, feito isso, eu já tenho na variável O um obstáculo. Agora é só eu preencher, certo? É só eu pegar ele e preencher na tela. Então como é que eu vou preencher? Eu vou fazer o seguinte, ó. Código.text recebe o.código, vou concatenar com espaço vazio, né? Porque é um para eu fazer a conversão. Eu não sei se eu não peguei essa parte ou o que foi, mas ele não
pega se não tiver a concatenação do lado, tipo... Não pega se tiver o quê? O ponto pode, ele não pega? Não, porque você está colocando um int numa caixa de texto é string. Então você tem que converter. Ele só pega direto e converte se fizer a concatenação? É, porque olha só, você pensa o seguinte. Não, tipo, eu entendo que uma coisa é um texto escrito 1.6, outra coisa é um número escrito 1.6. Tipo... Só fazer isso que ele tá falando, só com a concatenação ele já converte? Sim, já converte. Por quê? Porque ele pega e faz sempre pelo menos restritivo. Então vamos pensar assim. Uma menina pede dinheiro pro pai para poder ir num baile da medicina. O que o pai pensa? Já fui em muitos bailes da medicina, e isso não presta. Não, para minha filha não presta. Se for para mim, presta. Né? Então o que ele fala? Não para a menina. Não vai dar o dinheiro para ela poder ir pro baile. Aí a menina vai e pede o dinheiro para a mesma finalidade, só que pede para a mãe. A mãe deixa. Porque mãe, né, vai confiar, vai achar, minha filha não vai fazer nada demais. Aí a mãe deixa, né, dá o dinheiro e deixa ela aí. Ela vai obedecer o pai ou a mãe? A mãe. Por quê? Porque é menos restritivo. Então, entre um int que só aceita 0 a 9 e uma string que basicamente é todas as teclas do teclado, o que vira? É o menos restritivo. Certo? É sempre assim. É sempre o menos restritivo. Então você juntou uma coisa com outra. O que for menos restritivo é o que vai conseguir abranger todo mundo. Então ela acaba se convertendo. É o tipo de coisa que a gente não aprende outras aulas de programação. Né? A gente tem que sempre pensar assim, a programação, como várias outras coisas, né, várias outras tecnologias, elas surgem da observação do homem sobre o homem, né? Então, pode ter certeza que sempre tem alguma relação assim, entendeu? Que a gente observa na vida real e joga para o computador. Mas, enfim. Bom, e agora... txt o número de tiros ponto text recebe o ponto n tiros e aí eu vou concatenar com beleza. Então olha lá, vamos tentar ver se vai funcionar. Beleza? Então é basicamente isso aí, ó. Tá? E aí agora sim eu posso digitar alguma coisa e clicar no alterar. Deixa eu ver. Tá vendo? Que aí, veja bem. Olha o que aconteceu. Tá vendo aqui, ó? Tô colocando aqui o caminho. A gente já tinha feito o conteúdo do alterar, né? Cliquei em alterar. Ele não alterou aqui, ó, o arbusto, tá vendo? Mas quando eu clico aqui em selecionar outra coisa, o arbusto altera. Por que isso está acontecendo? Porque quando eu clico em selecionar, ele está fazendo um recarregamento da página. E aí quando ele recarrega, ele faz a consulta de novo e busca tudo outra vez. Então o que está faltando? No nosso botão alterar, eu não estou pedindo para ele atualizar a tabela. Então, provavelmente,
Isso vai gerar uma confusão na cabeça do usuário, né? Porque ele mandou alterar e ele não está vendo alteração na tabela. Então, o que a gente tem que fazer no nosso formulário lá, né? De obstáculo, quando eu clico em alterar, cadê o alterar? Tá vendo? Eu não mando atualizar a tabela. Então deixa eu ver qual que é o... Aqui, ó, atualiza grid. Então agora aqui, ó, no alterar, eu tenho que fazer aqui, ó, um atualiza grid, para que ele já, quando o cara clica em alterar, ele já consiga atualizar a tabela. E no excluir também, porque isso vai me gerar erro. Imagina, eu mando excluir, não sai da tabela, o usuário clica lá no mesmo botão de novo, ele já não consegue mais achar aquela chave primária. Então vai gerar erro na minha tabela. Então, ó, eu não sei se já tem o conteúdo do excluir feito, mas vamos testar aqui novamente. Então, ó, selecionei, ó, digitei alguma coisa, mandei alterar, olha lá, ele já apareceu. Tá certo? Deixa eu ver aqui, ó, teste excluir. Olha lá, já sumiu. Beleza? Então, se eu quiser deixar só as coisas aqui, né? Por exemplo, o cara seleciona, se ele quiser alterar ou excluir, eu deixar aqui, tudo bem, sem problema nenhum, já está pronto. Agora, se eu quiser criar uma coluna excluir, eu basicamente vou seguir o mesmo processo e aqui, olha, no row command, eu vou ter que fazer, ó, um if command name igual a delete, eu não sei o nome que você vai dar no seu command name. Tá? Para ele saber a diferença de quando o usuário está selecionando uma linha ou quando ele já está querendo excluir essa linha de cara. Tranquilo isso? Beleza. Então, vamos fazer mais uma coisa. Eu vou criar agora uma nova camada, que vai ser a minha camada de web service. Tá? E a gente vai fazer um web service para essa aplicação. Vamos testar esse web service e depois de testar a gente vai encerrar a matéria de hoje. Deixa eu só ver aqui o que eu já tenho. É porque esse web service vai ser um pouquinho demorado. Então é por causa disso que a gente vai... Olha só, eu só tenho controle de obstáculo. Tudo bem, sem problema nenhum. Então, a gente vai entrar então em web service. Vamos lá. Para que serve um web service? O web service ele vai servir para a gente para que a gente disponibilize via servidor alguns métodos ou todos os métodos da nossa aplicação, para que qualquer outra aplicação de qualquer outra linguagem ou até da mesma linguagem, ela possa consumir esses dados, ela possa ir lá no meu servidor e buscar esses dados, sem que eu dê acesso a essa outra aplicação ao meu banco de dados, tá certo? Então imagine o seguinte: quando vocês desenvolvem um jogo, vocês não conseguem usar a API do Facebook para logar no teu jogo com um perfil do Facebook. Você não consegue, por exemplo, publicar
que você passou numa fase, que você está numa determinada fase do teu jogo no Facebook, mas você não tem acesso ao banco de dados do Facebook, certo? Então, o que você faz? Você faz isso via API. O que é a API? É um conjunto de chamadas que você só sabe fazer a chamada, você só sabe publicar, aí você faz a chamada para publicar, buscar perfil, você faz a chamada para buscar perfil. E você ou manda informação ou recebe informação via aquela interface, via aquela API, mas você não sabe o que ela faz lá dentro, você não sabe como é que ela processa, você não sabe nada, você só tem aquilo ali. Então, é basicamente isso que nós vamos fazer para a nossa aplicação. Então, através daí, você consegue, por exemplo, ter dentro da tua família de jogos, você consegue ter só um cadastro de jogador, por exemplo. Entendeu? Então, se o jogador ele migrar de um jogo para outro, ou ele jogar vários jogos que você desenvolveu, você pode ter só um controle lá de jogador, você não precisa desenvolver mais aquilo. Outra coisa que é interessante é que você pode, por exemplo, querer desenvolver um mesmo jogo para mais de uma plataforma. Então, para que você não tenha que desenvolver várias vezes a mesma coisa, porque imagina, eu vou desenvolver uma funcionalidade que vai buscar um dado do banco para um dispositivo móvel. Outra hora eu vou desenvolver para um console, outra hora eu vou desenvolver, sei lá, para o cara jogar no computador. Então, eu não preciso, via web service, eu não preciso desenvolver essas mesmas funcionalidades várias vezes. Por quê? Porque eu consigo desenvolver ela no servidor e disponibilizar ela via web service. E aí eu vou no web service e só consulto, só faço essa chamada via web service e ele vai me devolver essa informação, tá certo? Então isso vai possibilitar tanto que eu trabalhe com várias linguagens e aí consequentemente eu posso disponibilizar o meu jogo em vários sistemas operacionais, quanto eu posso compartilhar dados de vários jogos, né, fazendo uma coisa só, enfim, isso vai me ajudar bastante. E aí, como é que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai dividir isso aí em duas partes. A primeira parte, a gente vai criar um web service, tá? Vou mostrar para vocês como é que cria, como é que publica ele, como é que você usa. E a outra, a gente vai criar um segundo programa, um segundo aplicativo aqui, vai ser modelo desktop mesmo, só para você ver ele consumindo os dados desse aqui, tá? Então, ó, só para você ver como é que vai funcionar, e aí a gente finaliza, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, ó, botão direito da minha solution, add new project. Eu vou criar um novo projeto que vai ser uma nova camada, tá? Essa nova camada, eu vou criar ela com o mesmo tipo de projeto, tá? Então, ó, ASP Net Web Application, eu vou chamar ela. Agora eu vou chamar ela de bangbang.ws, só para indicar que é meu web service, tá? Bom, criei ela. Espero que não dê aquele mesmo erro que estava dando antes, né? Vamos ver. E a primeiríssima, aí eu vou deixar ela como web forms mesmo. Vou dar um OK. Isso aqui, vou cancelar. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer é que, lembra, se agora eu tentar dar play na minha aplicação, provavelmente ela vai dar pau. Por que ela vai dar pau? Porque, como eu criei uma nova camada, essa nova camada não tem as tags de acesso a banco de dados
que tem nos dois outros web services, tanto no Vue quanto no DAO. Então, a partir desse momento que eu estou criando essa camada, eu parei de acessar o banco de dados. Eu parei de conseguir acessar o banco de dados da minha aplicação. Tá certo? Então, a gente pode até testar para ver se isso vai acontecer mesmo. Tá? Eu já vou pegar aqui ó, o meu web config e vou pegar a minha tag que acessa o banco, né? Vou copiar ela e já vou lá na camada de AWS e vou colar ela lá. Beleza? Colei, salvei, ok. Bom, agora aqui eu vou clicar com o botão direito, Add, e aí eu vou escolher aqui Add Web Service. Tá? Se não estiver aparecendo aqui, eu posso escolher Add New Item. Está aparecendo aqui porque foi uma das últimas coisas que eu já fiz, né? Mas eu posso colocar aqui Add New Item. E aí eu vou procurar, né, por Web Service. Aqui, o Web Service. Tem algumas versões do Visual Studio, quando está em português, né, a galera procura por Web Service e não acha. Então tem que ser, acho que é serviço da web, né? Ficou bem feinha a tradução, mas tudo bem. E aí você cria o seu Web Service. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o meu de WS underline obstáculo. Por quê? Porque eu só tenho a classe de controle de obstáculo, tá certo? Então, como eu só tenho a classe de controle de obstáculo, eu vou criar o meu Web Service de obstáculo para facilitar a minha vida, tá? Mandei adicionar, e aí eu já tenho aqui o Web Service. Então, essa parte aqui eu não mexo. Veja que ele vem com esse método aqui, ó, de exemplo, me mostrando como é que eu desenvolvo métodos para o Web Service. Tá joia? Então, ele vem com essa annotation aqui, ó, de Web Method. Ok? Então, todos os métodos de um Web Service, eles vão ter essa annotation em cima do método. Então, se eu quero criar um método novo, eu vou ter que, por exemplo, eu posso copiar ele aqui, ó, e colar aqui embaixo, e aí eu começo a modificar. Não preciso fazer isso? Não. É só eu lembrar que eu tenho que colocar essa annotation aqui de Web Method. Tá certo? Bom, olha aqui meu problema. Eu vou... O que o meu Web Service vai fazer por mim? Ele só vai disponibilizar para mim os métodos que eu quero na web, para que qualquer outro programa possa chamar aquele método. Só isso. Porém, a programação desses métodos, ela o que eu vou fazer? O que eu vou programar de fato dentro do Web Service? Eu só vou fazer chamada aos meus métodos da DAO. Então, eu só vou retornar do Web Service os métodos que eu quero retornar e que estão na minha camada de DAO. Beleza? Então, encarem o meu Web Service só como um método que repassa para o usuário o que eu já programei nos métodos da DAO. Tá joia? Então, imagina que a minha DAO tenha 1000 métodos, mas eu só quero disponibilizar 2 na web. Então, eu só vou fazer 2 métodos no meu Web Service, repassando o que está programado na minha DAO. Então, para isso, a minha camada de Web Service, ela tem que poder acessar a minha camada de DAO.
Então, de cara, eu tenho que vir aqui, ó, e adicionar referência, ó, add reference, e eu vou dizer que o meu web service, ó, eu vou marcar a camada DAO. Para quê? Para que o meu web service consiga enxergar a camada de DAO, tá? Por quê? Porque ele só vai repassar o que está na DAO, ele só vai repassar para o usuário, ok? Então, ó, dei um ok. Agora sim eu consigo fazer as referências aqui para eu criar o meu método. Ó, eu vou adicionar a referência de model e vou adicionar a referência de controller. Beleza? E agora eu vou, nesse método que eu criei, eu vou dizer, ó, que eu vou devolver um obstáculo. Tá vendo? E eu vou chamar ele de buscar obstáculo. E eu vou passar aqui, ó, int o código do obstáculo. Beleza? Então, o que que eu faço aqui, ó? Eu vou instanciar o meu controle de obstáculo. E olha como é que eu faço o meu web service. Eu só faço, ó, c obstáculo ponto buscar por código. Acabou, tá programado o meu web service. Tá vendo que ele só repassa o que eu já programei lá na minha DAO. Ah, então é bobeira criar web service? Não, é dessa maneira que eu disponibilizo um método meu da DAO na web, tá? Para que qualquer um possa utilizar ele, ok? Bom, então agora se eu der play, qualquer um que saiba o endereço do meu web service consegue acessar esse método e consegue buscar um obstáculo baseado num código de obstáculo. Beleza? Bom, então eu preciso saber agora como é que eu consigo descobrir qual é o endereço do meu web service. Tá? Importante, nesse momento, eu acabei de criar um web service, se eu não limpar minha solução e não der um build nela novamente, eu não consigo ver que o web service já existe e eu não consigo pegar o endereço dele. Então eu vou fazer o seguinte, na minha solution, vou limpar a solution e depois eu vou dar um build nela novamente. Beleza. Aí agora eu vou na minha camada de model e vou adicionar uma referência desse web service. Para que eu possa, aliás, eu não preciso nem terminar de adicionar a referência. Eu só vou simular que eu estou adicionando a referência para que eu conheça o endereço dessa referência. Tá joia? Então, ó, eu vou na minha camada de view e vou, ó, add service reference. Tá? E aí eu venho aqui, ó, em advanced, ó, add web reference. E aí eu vou procurar, ó, web service in this solution, web service nessa solução. Tá vendo lá, ó, WS obstáculo. Quando eu clico aqui, ele vai tentar achar um arquivo do meu web service chamado WSDL. Esse arquivo, ele tem a assinatura dos métodos, olha lá. Tá vendo? E olha aqui, ó, o endereço do meu web service. Tá beleza?
Então, quem souber esse endereço, consegue acessar meu web service. E olha aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo já testar, ó. Cliquei, ó. Tá vendo? Que ele já monta uma página para mim, para que eu faça o teste, ó. Vou pegar aqui, ó. 4 é o pedregulho. Ó, se eu digitar ali, ó, 4 e mandar chamar o web service, ele faz o teste para mim. Nesse caso, eu não sei se ele vai funcionar não, mas é porque como eu não dei play na minha aplicação, né? Então ela não deve estar mas olha aqui, ele conseguiu, tá vendo? Olha lá. Tá vendo que o retorno é porque apareceu na outra, apareceu no meu primeiro monitor e eu estava olhando para a tela. Tá vendo que o retorno do web service é um XML. Beleza? Então esse XML ele roda no celular, ele roda em qualquer lugar. É um XML. Tá? Olha lá, ó, código 4, nome pedregulho, o caminho não tem, número de tiros 4. Vamos olhar lá, ó. O código 4, pedregulho, o caminho não tem, número de tiros 4. Ele já funcionou aqui o WS, o web service para mim. Tranquilo? Então, olha lá, ó, eu já tinha copiado ele. Ó, não preciso mais disso aqui, foi só para eu saber o endereço. Agora, o que eu vou fazer? Eu estou abrindo um Visual Studio novo aqui, ó. Estou abrindo um novo e vou criar um novo projeto, tá? Enquanto eu estou criando esse novo projeto, olha só, eu vou dar um play aqui. Por quê? Porque ao dar um play aqui nesse projeto, o que eu estou fazendo? Eu estou publicando o meu web service no meu servidor. Então aí ele passa a ficar disponível. Porque se eu não der play aqui, esse web service ele não fica disponível. E aí o meu outro projeto que eu estou criando agora, ele vai chamar o endereço, mas ele não recebe nada desse endereço. Tá certo? Então aqui, ó, dei um play só para que ele seja publicado, e eu vou criar aqui, olha, um projeto, ó, eu vou criar aqui, ó, uma aplicação Windows, vou chamar aqui, ó, teste web service bem, e ó, e eu vou salvar ele em outra pasta, tudo diferente. Selecionei a pasta, ó, Windows Form Application, beleza. O que eu vou fazer? Eu vou recriar o formulário, tá? De cadastro lá do obstáculo, e o local do código eu vou deixar ele para o usuário poder digitar, e aí o usuário digita um código e manda buscar. Aí ele vai buscar lá no web service, tá? Bom, a tela está aqui bem sem vergonhinha, né? Mas o objetivo é só mesmo mostrar, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Nesse projeto, ó, botão direito, Add Service Reference, tá?
Vou entrar em Advanced, Add Web Reference, e eu vou colar o endereço do Web Service e vou clicar aqui, ó. Tá vendo? Ele já achou o Web Service. Por quê? Porque ele está publicado, porque meu outro projeto tá, eu dei play nele, então ele está publicado lá no servidor. Então eu vou chamar ele de WS obstáculo. Eu sempre faço a mesma bobagem e eu sempre me confundo. Tá vendo que eu dei um nome de referência do Web Service como WS obstáculo. E é o mesmo nome que eu dei na classe de Web Service. Então, às vezes eu me confundo depois na hora de programar, mas eu ainda não achei uma maneira melhor de fazer isso. Então, ó, a referência do Web Service se chama WS obstáculo. E dentro desse WS obstáculo existe a classe de Web Service WS obstáculo. Tá beleza? Tranquilo? Então, obstáculo WS, né? Se é mesmo nome, então talvez inverter vai deixar para você melhor. Eu podia colocar aqui, ó. Vamos tentar essa. Então aqui, ó. Aí cliquei em Add Reference. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? Eu já tenho aqui, ó, obstáculo WS, tá vendo? Então, todo o meu código vai estar dentro do botão buscar. Então, ó, entrei no buscar. Vou fazer, ó, WS obstáculo ponto. Esse aqui é o Web Service ou outro? Oi? É que agora foi lá tudo bizarro, né? Você começou com WS obstáculos, aí eu não sabia, né? Então, ó, obstáculo WS, tá vendo? É a referência do meu obstáculo. Dentro dele, eu vou instanciar a classe WS obstáculo. Beleza? E aí eu vou chamar só de, ó, Web Service igual a new beleza. Então, ó, o meu WS representa a classe WS obstáculo. Então agora, olha o que isso vai fazer para mim. Eu posso criar aqui, ó, obstáculo WS ponto. Tá vendo que dentro do meu obstáculo WS eu também consigo instanciar a classe de obstáculo. Então, veja que o meu método que busca um obstáculo, ele me devolve esse obstáculo. Então, esse meu projeto aqui, eu não sei nem como é que é um objeto obstáculo, que não foi eu que criei. Mas através do WS, eu consigo instanciar dentro desse meu segundo projeto, eu consigo instanciar uma classe de model de lá do meu projeto principal. Então, ó, obstáculo, ó, recebe ws ponto buscar obstáculo. Tá vendo? E aí eu consigo passar como parâmetro aqui, ó. Travou. Ih, caramba. E aí, ó, fiz a busca, agora eu consigo colocar os valores. Oito. Foi. Beleza? Consumiu o web service. Tá vendo? Criei um programa inteirinho, do zero agora. Vamos pegar aqui, ó, alguém que tenha caminho. Vou refazer esse. Ó, o 2.
Tá lá. Então, tá vendo como é que isso vai me facilitar? Embora a informação ela venha do web service na forma de um XML, eu ainda consigo instanciar o objeto que está lá no web service para eu receber. Então, mesmo que a informação venha via XML, se eu estiver usando, no caso, o Visual Studio, né, eu consigo ter o objeto, eu já recebo ele dentro de um objeto. Se, por exemplo, eu estiver usando o PHP, beleza, eu vou descobrir como é que dentro do PHP eu leio um XML, porque vai voltar para mim XML. Tá? E eu posso fazer a chamada diretamente via URL. Tá? Então, se eu sei a URL do método dentro do web service, eu posso fazer uma chamada via aquela URL passando o parâmetro que eu preciso passar para que o método processe e ele me devolva o resultado. Tá certo? Então, essa é a grande vantagem de eu disponibilizar os métodos que eu tenho interesse. Veja, na hora de eu criar o web service, não é que todos os métodos que tenho na minha DAO eu vou recriar eles em um web service. Não, eu vou fazer só os que eu tenho interesse em fazer. Tá certo? Então, por exemplo, eu não posso disponibilizar o método cadastrar usuário ou cadastrar obstáculo no web service, porque algum jogo de fora ou alguém mal intencionado pode cadastrar à vontade. Então, nem sempre todos os métodos eles vão estar disponíveis no web service. Eu vou disponibilizar só aqueles que eu tenho interesse que outras aplicações chamem ou que outras versões do meu jogo façam chamada. E vejam que o tanto de coisas que a gente teve que programar aqui dentro do Bang Bang para poder ter o acesso ao banco de dados e para poder buscar uma informação do banco de dados. E já nessa aplicação aqui, olha, a gente só programou 2 linhas para poder ter acesso aos mesmos dados. Então, como é que a gente tem um ganho ao disponibilizar o web service para, de repente, fazer um mesmo jogo em várias plataformas e tudo mais? Tranquilo isso aí? Beleza? Dúvida de alguém aí? Alguma dúvida? Então, o meu, mas acho que a questão não é bem normal, né? Porque, por exemplo, quando você disponibilizou esse web service, ele foi pro localhost, né? Sim. E a dúvida seria como colocar ele realmente na internet, né? Então, quando você vai publicar ele, deixa eu ver se... Ó, eu já tinha dado um rebuild, certo? Sim. Então aqui, cadê Link? Não. Open Folder in File Explorer. Ó, abri aqui. Veja que eu tenho aqui, se eu não me engano... Olha só, quando você for publicar o teu web service, o que vai acontecer? Na hora que você compila, dentro de cada camada que você compila, você tem aqui, olha, a pasta bin, que seria o seu binário, tá certo? Então, esse conteúdo da bin, você vai copiar ele e colar no servidor, tá? Veja, quando você tem... Lembra que eu coloquei no meu web service, eu adicionei a camada de DAO como referência? Então, olha só, a minha camada de DAO virou uma DLL dentro do bin do meu web service. Tá certo? Então, ele gerou uma DLL de uma outra camada. Então, todos os métodos do web service que ele usa a minha camada de DAO estão aqui dentro.
Então basta eu pegar essa pasta aqui, copiar e colar no servidor. Certo? Aí, como é que fica o endereço para chamada? Pô, o endereço do meu servidor, ele tem uma URL. Ou ele tem uma URL, ou eu vou conhecer ele pelo endereço IP. Certo? Endereço IP barra a pasta, deve ser o meu usuário, né? Dentro do servidor, barra o nome da classe do web service. Então aí eu sei esse endereço. Tá certo? Então basicamente é isso. Então se eu pegar esse cara aqui e publicar ele num servidor, pegar as minhas outras camadas, por exemplo, se eu olhar aqui a camada view, ó, tem o bin dela, o binário dela, veja, eu tenho o DAO também como DLL. Se eu pegar esse cara e colar num outro servidor, pegar o banco de dados, eu vou conseguir publicar todo mundo, e aí as chamadas vai depender de qual o nome que está no servidor, entendeu? Mas você remonta ele. Uma outra dica